Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim conversar com vocês com esse livro muito legal chamado Tolices Brilhantes, do Mário Lívio, pela editora Record. Esse foi um livro que eu pedi de parceria com o Grupo Editorial Record e é um livro que eu gostei bastante de ter lido. O autor, Mário Lívio, é um astrofísico israelense-estadunidense, embora ele tenha nascido na Romênia, e ele trabalhou por 20 anos, se eu não me engano, até 2015, no Space Telescope Science Institute de Baltimore, nos Estados Unidos, que é a instituição que opera o famoso telescópio Hubble. Ele é autor de diversas obras de divulgação sobre ciência e matemática. Aliás, a capa do livro ela é matemática. É 2 mais 2 igual a 5. Por que 2 mais 2 igual a 5? Porque nesse livro, Tolices Brilhantes, o Mário Lívio quer, e agora eu vou citá-lo, corrigir a impressão de que descobertas científicas são histórias de puro sucesso, o que para ele não poderia estar mais longe da verdade. Para ele e em geral também. A gente tende a estudar a ciência como se fosse um longo caminho evolutivo de progresso, sempre linear, e não é assim que acontece. O que ele pretende mostrar é que a ciência é feita de muitos erros e alguns acertos. Então, nesse livro, ele vai abordar especificamente o que ele chama de mancadas científicas, que são erros conceituais sérios que poderiam ter comprometido teorias inteiras ou poderiam ter atrasado o progresso da ciência. Mas acabou que esses erros, essas mancadas, ajudaram a ciência a evoluir. Porque, na verdade, o erro ele é tão importante para a ciência porque ele não te deixa seguir por um caminho errado por muito tempo. Quando você acha o erro, significa que aquele é um beco sem saída e você precisa estudar aquele assunto por um outro viés, talvez o viés correto. Então, trata-se basicamente de um livro de história da ciência contemporânea, porque ele vai abarcar séculos 19 e 20, e também um livro de divulgação científica. E os temas que ele escolheu para abordar são a evolução da vida, a evolução da Terra e a evolução do universo. Ele vai analisar 5 erros de 5 cientistas diferentes, sendo eles o naturalista Charles Darwin, o físico Lord Kelvin, o químico Linus Pauling, o astrofísico e cosmologista Fred Hoyle e o físico Albert Einstein. Ou seja, o livro se concentra nas ciências naturais, a biologia, a física e a química, mas ele utiliza uma abordagem histórica, porque ele vai destrinchando por que aquele cientista cometeu aquele erro, como ele chegou a esse assunto e como ele chegou a tal conclusão. E é claro que também existem as questões filosóficas intrínsecas a qualquer processo científico. Então é um livro ao mesmo tempo de ciências naturais e de ciências humanas. Isso é muito legal. O autor consegue, no meio do texto, colocar algumas referências e algumas citações filosóficas sutis, mas muito adequadas. Então, por exemplo, tem Kant, Tomás de Aquino, Aristóteles, Marx, Locke. Eu achei muito bom ele ter ido buscar esses filósofos, porque dentro da filosofia existe todo um campo chamado epistemologia, em que se pensa a questão do conhecimento, como se adquire o conhecimento. E, de certa maneira, a filosofia acaba sendo a mãe das ciências modernas, como a gente concebe hoje. Além de falar do erro em si, o Mário Lívio acaba comentando um pouco sobre as teorias de sucesso desses caras. Então, por exemplo, no caso do Charles Darwin, ele explica a teoria da evolução de uma maneira breve, de uma maneira didática. Claro que existem termos técnicos para o livro não ficar impreciso, mas é super acessível. E junto com a teoria da evolução, por exemplo, ele explica vários conceitos orbitantes aí. Por exemplo, especiação, adaptação, seleção natural e também diversas conexões com a ciência em geral. Por exemplo, ele explica o que é um princípio copernicano, ele explica o que é um reducionismo, entre outras coisas. E aí depois ele explica qual foi a mancada que o cara cometeu e como é que isso foi recebido e resolvido depois. Então, como eu falei, a linguagem é super acessível e ao mesmo tempo as informações são confiáveis. Ele é um especialista da área científica e é um divulgador científico, que para mim é uma combinação campeã. Assim, você tem informações confiáveis junto com um texto palatável. O Lívio utiliza ao longo do texto algumas pitadas de bom humor, de ironia e que tornam o texto muito bacana.
deixa um livro ainda mais legal. É bem interessante você ter um conhecimento básico sobre química, física, e com isso eu quero dizer o conhecimento do ensino médio, para que a leitura fique mais proveitosa. Para mim, no final, quando ele está falando do Einstein, da teoria da relatividade geral, da teoria da relatividade especial, foi o momento que eu mais dei umas viajadas, assim, eu fiquei um pouco perdida com a densidade do conceito. Eu sempre me confundo quando fala de relatividade. Eu ainda não me acostumei à ideia de que o tempo é relativo, sei lá. Eu fico numas piras aquele paradoxo dos gêmeos, eu não entendo direito. Eu já entendi uma vez, mas foi assim, por 2 segundos aí eu entendi e depois eu desentendi. Então, ó, o livro estruturalmente tem o prefácio, 11 capítulos, o epílogo, notas de fim. Então as notas não estão no rodapé da página, elas estão lá no final, e elas são tanto explicativas quanto referenciais. Tem uma bibliografia bem extensa no final, que é super legal para quem quiser se aprofundar nos temas, e tem os créditos das imagens e das citações que ele usa aqui. As imagens estão no meio do livro, são geralmente fotografias dos próprios cientistas ou das suas obras. Então aqui a gente tem cartas, desenhos, nosso querido Einstein. Mas as páginas do meio são brancas e as páginas de texto são amareladas. Diagramação super boa, bem tranquilo. Então, em suma, é um livro que mostra que o desenvolvimento da ciência não é uma marcha linear rumo ao progresso. E mostra que os erros, além de inevitáveis, porque todo mundo é humano, são necessários para esse avanço científico. Uma coisa que eu achei muito boa do texto é que mostra a importância das publicações científicas, a importância dos congressos e simpósios, a importância da troca de ideias entre cientistas, de correspondências entre eles, e não só da colaboração entre eles, mas também da competição entre eles. Muitas descobertas ou soluções para um problema surgiram de situações de competitividade entre 2 universidades ou entre 2 cientistas. Bom, eu amo livros que falam sobre os caminhos da ciência. Eu li um ano passado chamado Os Reis do Sol, também foi de parceria com o Grupo Editorial Record, que eu achei incrível, me lembrou muito aquele livro. Eu gosto de ler sobre essas disputas e colaborações científicas e de como isso impulsiona a ciência, impulsiona a gente rumo a um conhecimento mais sólido e, claro, a reflexões cada vez mais profundas sobre a condição humana, sobre a vida, etc. E eu amo ainda mais os livros desse tipo que nos levam a uma viagem ao tempo dessas descobertas e que ainda por cima tem uma linguagem acessível. Tá bom, gente? É isso que eu tinha pra falar sobre Tolices Brilhantes. Eu achei um livro muito bom. Deixa um joinha aí pra mim se você gostou da resenha. Deixa um comentário se você também gosta de ler não ficção, livros de divulgação científica. Eu acho que eles são muito importantes para trazer coisas que a academia está pensando para a sociedade em geral. Então, muito obrigada ao Grupo Editorial Record por ter me enviado o livro. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo. Tchau!